Olá, e vamos iniciar o nosso terceiro encontro de teoria de cores. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o conceito de cores análogas. Cores análogas, elas são cores próximas uma das outras, dentro do círculo cromático do sistema de cores que você escolheu para fazer a colorização do seu trabalho. No nosso caso, nós estamos utilizando o sistema de cores CMYK, cian, magenta, amarelo e preto. E vamos utilizar como exemplo o personagem Dick Tracy, criado por Chester Gould. Esse personagem ele vai ser todo colorido utilizando a cor laranja, que nesse sistema CMYK é uma mistura entre magenta e amarelo. As porcentagens entre magenta e amarelo, ou seja, as tonalidades de laranja, é que vão determinar as cores análogas que nós vamos utilizar na pintura. Por fim, mas não menos importante, também vamos utilizar o preto e o branco para acentuar contrastes. Veja que nessa construção que eu estou fazendo do esboço, e isso é muito importante, né? Já fiz aqui a cabeça completa do personagem e aí que eu vou inserir o chapéu. Não estou explicando tanto como constrói o rosto, porque nós já fizemos uma série de workshops de retratos. Se você quiser, você pode ter acesso a essa série de vídeos, está na nossa playlist. Então você fique à vontade para ver com mais detalhes como se constrói um rosto. Nesse caso específico, eu já estou fazendo um rosto mais no meu estilo cartoon e utilizando aí como referência um desenho do Chester Gould, porém tentando fazer com os meus traços. Após esse primeiro traçado, o que eu recomendo a vocês? De realizar uma revisão. Então você pode inverter o desenho e ver se todos os elementos estão corretos. Como nós vamos fazer também uma pintura, procure limpar o desenho. Não deixe o desenho com muitas transparências, com muitos riscos. Procure limpar porque a gente vai fazer a pintura e aí fica mais fácil para a gente verificar onde vai ser o traço certo, onde vai ser a massa certa de pintura. Veja que o desenho ele já está praticamente pronto. Vai ser um busto, né? Na verdade, o rosto e apenas a parte do torso, a parte do trapézio, né? E aí a gente faz essa inversão para poder fazer alguns ajustes. Essa inversão, conforme eu falei no workshop de retratos, ele é muito importante porque você, quando inverte o desenho, você acaba vendo erros que passam desapercebidos quando você não faz essa ação. Fica o desenho às vezes desproporcional e você não sabe o porquê. Então faça esse exercício de inversão que vai ajudar muito ao desenho ficar um pouco mais correto, mais coerente, mais proporcional. Para colorir, crie uma camada nova, coloque no modo multiplicação e na caixinha, né, do box CMYK, trabalhe com as porcentagens ao invés de trabalhar com conta-gotas, né? Então, coloque uma porcentagem de magenta e uma outra porcentagem de amarelo, e aí você vai escolher o laranja que você bem entende, que você acha que é mais interessante. No nosso caso, eu escolhi um laranja que tem o amarelo como protagonista, porque o personagem possui um terno amarelo, então a gente fez por essa opção. Mas poderia ser um laranja do qual o magenta é predominante. Você que escolhe. Também não se sinta obrigado a fazer esse desenho ou essa pintura com a cor magenta. Você pode fazer com a cor que você bem entender. A única coisa que a gente pede é que você tente fazer utilizando esse raciocínio das cores análogas, porque aí vai ajudar a fixar o seu entendimento acerca desse ponto da teoria das cores. Eu vou fazer uma técnica um pouco diferente. Vou fazer o desenho com a Pen Tool e com a Lasso Tool, porque eu quero deixar um resultado bem vetorial, na verdade. Não é a natureza do software, mas ele te permite fazer essa direção de arte uma vez que ele tem ferramentas
que são equivalentes ao do Illustrator, do CorelDRAW, do Inkscape, softwares de natureza vetorial. Então eu faço essa massa, ó. Repare que aparenta ser um amarelo, né? Mas na verdade ele é um laranja, do qual eu diminuo bastante o magenta, mas o magenta está lá contido. Então ele fica um amarelo, porém um pouco avermelhado. Eu vou agora utilizar a Pen Tool para fazer uma seleção mais refinada. Isso é muito importante de você considerar no Photoshop. Então, quando você quiser fazer uma seleção muito rápida e sem uma necessidade de um ajuste fino, você pode utilizar a ferramenta Lasso Tool. Mas, se você quiser fazer seleções com linhas arredondadas, com precisão, aí o indicado é você utilizar a ferramenta Pen Tool. Então, estou fazendo aqui a seleção. E, no caso, eu vou fazer uma cor, no caso, que é um laranja, porém, eu vou tirar bastante dessa vez o amarelo, para que fique mais próxima de uma tonalidade de pele clara. Então, veja que essas mudanças, essas nuances, estão tudo dentro do espectro de cor. Essas cores dentro de um círculo cromático, elas são todas próximas. Mas mesmo assim, dentro dessa proximidade, eu consigo estabelecer contraste. Veja que o terno tem contraste em relação ao fundo, o rosto tem contraste em relação ao fundo, porque eu estou utilizando cores que são próximas, porém as tonalidades são bem diferentes uma das outras. Com a mesma ferramenta Pen Tool, eu vou fazer agora a camisa. A camisa eu quero dar uma impressão de branco, então eu vou fazer essa tonalidade de pele ainda mais clara, ou seja, eu vou tirar ainda muito mais força do amarelo e também tirar a força do magenta. Você pode estar se perguntando, poxa, eu não poderia usar o branco direto aí? A minha sugestão é que a partir do momento que você sabe dessa regra das cores análogas, você vai ter a possibilidade de fazer cores menos saturadas. Então, no caso, se eu fizer um branco aí nessa ilustração, vai ficar muito forte, vai ficar muito gritante a camiseta. E mesmo uma camiseta branca na natureza, né, no dia a dia, você vai ver que ela vai ter algumas nuances, algumas outras tonalidades juntamente com o branco. Então, quando você faz uma camiseta, nesse caso que é na verdade um laranja com pouca porcentagem, ele vai ficar um branco, vai dar a impressão de um branco, mas ele tem um pouquinho do amarelo ali. Então fica uma cor mais natural, fica mais integrada na composição. Que foi a mesma coisa desse marrom que nós fizemos. O que é esse marrom? É o amarelo, magenta e tonalidades de preto. Então veja que sempre estamos utilizando o branco e o preto de alguma forma, ou acrescentando porcentagem de preto, ou tirando muita porcentagem de amarelo e magenta. Lembrando que preto e branco são tonalidades neutras, não são nem frias nem quentes, são neutras, nem complementares também. Tá? Existe tons análogos entre o preto e o branco? Claro, existe toda a escala de cinza, que aí vocês vão fazendo as tonalidades análogas. Então veja que o cabelo eu já coloquei o marrom. O cabelo do Dick Tracy originalmente é preto, mas dentro dessa construção de tonalidades análogas, funciona muito bem, né? Esse marrom fica mais suave a ilustração, fica mais refinada a ilustração. Vamos fazer a mesma coisa no lenço do personagem, né? Esse lenço não, né? Na verdade é um laço, né? Que tem no chapéu. Então vamos fazer esse laço no chapéu, essa costura, né? Com um marrom um pouco mais escuro. Então utilizando a Pen Tool, fazendo a seleção também. Esse desenho poderia ter sido feito com a caneta? Poderia. Mas como eu quero um desenho de precisão,
Fica bem melhor utilizando a ferramenta Pen Tool. E um detalhe, nesse caso eu estou utilizando com a mesa digitalizadora, mas poderia ter sido feito todo ele com mouse. Então, também é uma possibilidade de ilustração, uma possibilidade rica de ilustração, do qual você não precisa necessariamente utilizar uma mesa digitalizadora. Sempre faça uma revisão nos seus trabalhos. Vai ter, principalmente nesse tipo de desenho que a gente tem que fazer relativamente rápido, sempre vai ter, né, uma área que está errada, um excesso de cor que nem está aqui, né? Tem um amarelo que não deveria estar aí. Então sempre procure fazer as revisões e acertar o seu desenho. Sempre use o conta-gotas e o balde, isso vai ajudar a deixar o desenho mais interessante. Para usuários avançados de Photoshop, você pode configurar, né, esse preenchimento com atalhos. Então, depois procure dar uma olhada como que você configura esses atalhos, porque em termos de fluxo de trabalho facilita demais. Como nós estamos objetivando sempre o usuário iniciante a intermediário, o mais importante aqui são essas ferramentas das quais eu estou demonstrando, tá? Então, com o conta-gotas novamente e o balde, você vai acertando a tonalidade, as linhas, vai arredondando, vai refinando o desenho. Então, veja que o desenho já está criando uma cara interessante. O que eu acho que é muito importante, ele tá com uma personalidade própria, ele remete o Dick Tracy, mas ele tem o meu traço, ele tem o meu DNA, então eu acho que é isso que é importante você procurar buscar, tá? Outra coisa, lembrar que alguns tratamentos vai exigir de você uma síntese, então veja que o meu desenho a lápis é muito mais detalhado do que o resultado que eu estou fazendo vetorial. Porque o desenho pede isso, é uma ilustração bastante minimalista e se colocar diversos detalhes, vai ficar um desenho, vai enfraquecer, vai empobrecer a proposta do desenho. Então, nesse tipo de trabalho, especificamente nesse tipo de trabalho, o menos é mais. Então, como vocês podem perceber, eu estou utilizando os marrons em detalhes muito específicos, como detalhe de sobrancelha, olhos, cabelo. É bem cirúrgico, onde eu estou utilizando o marrom, porque o marrom ele entra aí na função do preto, né? É como se fosse um tom neutro, mas como eu estou utilizando cores análogas, ele funciona bem porque ele se integra nessa composição pictórica. Professor, eu posso usar um contorno preto nesse desenho? Para esse desenho, como a gente está pensando em cores análogas, a minha sugestão é que ao invés de você utilizar o tom neutro do preto, você use um marrom mais escuro. Vai dar o mesmo efeito de traçado, porém vai dar uma sensação melhor de integralidade entre as cores. Eu particularmente eu não quero utilizar traço nesse trabalho, porque eu quero que ele fique com uma cara de pintura mesmo, tá? Então, ó, o desenho ele já está praticamente pronto, né? Agora eu quero aplicar uma textura que é abrir uma camada nova, né? Pintar de cinza e nós vamos utilizar um filtro chamado meio tom ou pixelate, né? Se estiver em inglês. Repare que quando eu coloco automaticamente, ele vai criar uma retícula colorida. Deixa eu mostrar para vocês novamente. Só que dessa vez eu vou colocar um número na retícula um pouquinho maior. De 8 eu vou ampliar para 16, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês, ó, fica uma retícula colorida. Não é isso que eu quero que fique uma retícula preta, tá? Se eu desaturar, não fica um resultado legal, porque essas retículas elas estão coloridas porque elas estão todas com um desvio, uma diagonal diferente.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, manter o 16, né? Só que eu vou colocar todas elas no mesmo ângulo, porque aí elas vão se juntar e vão dar uma impressão de ser uma retícula 100% preto. Olha só como é que vai ficar aí. Vamos dar um zoom. Olha aí, fica como se fossem todas juntinhas, tá? E é isso que eu quero. Então agora eu vou fazer uma mescla de camada, né? Você vai ver qual é o melhor resultado para você. Eu vou deixar na camada sobrepor e vou tirar um pouco da opacidade, porque eu quero que fique uma retícula suave. Eu não quero que fique uma retícula pesada. E vai dar essa cara, né, de pop art, de quadrinhos. Isso que vai ficar bem bacana nesse trabalho. Então veja, é um trabalho simples, mas que ficou muito legal, tá bom? Bom, pessoal, estamos chegando mais um final de uma aula e na próxima aula a gente vai começar a trabalhar conceitos de cores quentes e cores frias. Mais uma vez, muito obrigado.